Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, declaro abertos os nossos trabalhos. Ordem do dia. Darei início à audiência pública agradecendo desde já a presença dos convidados. Wilson Antônio Romero, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, a quem convido para tomar assento à mesa. Senhor Wilson, está presente? Senhor Wilson, por favor. Pode ficar lá. Tá? E o senhor Diogo Henrique de Oliveira, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a quem convido também para tomar assento à mesa. Presidente. Muito obrigado por ter vindo aí. Satisfação recebê-lo. Muito obrigado. Vamos sentar. Convido o deputado Reynolds Stefanes para, enquanto para cá se dirige o eminente relator, assumir a posição, assumir a relatoria e, ao final do seu trabalho, informar o relator a respeito das considerações aqui feitas na sua ausência. Em conformidade com o artigo 222 do Regimento Interno, o ministro tem até 40 minutos para sua exposição. E, em conformidade com o regimento, o senhor Wilson Antônio Romero teria 20 minutos. Tendo em vista o meu desejo de manter um debate equilibrado nesse momento, haja vista a importância do tema, eu consulto o plenário a respeito da possibilidade de conceder ao senhor Wilson Antônio Romero o mesmo tempo de 40 minutos para que ele faça as suas exposições. Okay, alguém senhor. É contrário? Sem problema. O senhor se manifestou, positivo? Sem problema, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor Wilson Antônio Romero, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, para as suas considerações. Boa tarde, deputado Marum. Boa tarde, senhores parlamentares que nos honram. Boa tarde, ministro, sempre ministro Reynolds Stefanes, que conhece Previdência como ninguém, tem inúmeras obras publicadas, foi presidente, inclusive, do INPS, depois, em 2 oportunidades, ministro, um de Trabalho e Previdência, outro de Previdência, que eu saúdo. Também gostaria de fazer uma referência bastante particular a 2 parlamentares que nós acompanhamos há 22 anos na Comissão de Seguridade, hoje em polos diametralmente opostos, mas ambos médicos, e quando em 95 aqui estiveram, já ingressaram nesse grande debate acerca de ações de saúde, assistência e previdência, que eu saúdo o vice-líder do governo, deputado Darcísio Peronde, e assim como também referencio e reverencio o deputado Arlindo Quinalha, que ambos da profissão, da nobre profissão de médicos, aqui representam muito em termos de conteúdo, de trazer conhecimento ao debate, em especial lá na Comissão de Seguridade, mas aqui também no debate sobre Previdência. Nós, desde logo, queremos deixar muito claro, e me permita reverenciar o ministro Diogo de Oliveira, que muito nos honra com esse debate também aqui. Queremos deixar muito claro que a ANFIP há 20 anos estuda e publica o que nós denominamos chamar de a Bíblia da Seguridade Social. E essa análise da Seguridade Social, ela, inclusive, nós trouxemos alguns exemplares, os senhores que quiserem fazer uso desse material, embora a maior parte dos senhores deputados já tenha recebido, e sempre com uma postura eminentemente apartidária. Hoje, eventualmente, estamos sendo criticados por estarmos revelando uma metodologia diversa da que o planejamento usa,
tá? Mas essa metodologia, ela é referendada, e aqui eu trouxe, inclusive, a certificação pelo Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, tem sido referida pelo Conselho Federal da OAB, pelo Conselho Federal de Economia, e, obviamente, dentro do que nós vamos demonstrar aos senhores, ela atende ao que está no preceito constitucional. Assim como o governo relaciona e classifica na LDO as receitas da União, dizendo que adota uma determinada metodologia, nós, há 20 anos, adotamos essa, que analisa somente o conjunto das atividades e as fontes de financiamento do capítulo da ordem social ou da Seguridade Social. Eu quero fazer uma breve apresentação para os senhores, também deixando muito claro que, e trazendo a solidariedade, principalmente aos colegas auditores que aqui estiveram, que foram, digamos assim, um tanto quanto atacados na medida em que, para contrapor ao debate, foi mostrado contra-cheque, coisas do gênero. Nós queremos deixar, desde logo, também não somos contra a reforma. Nós vamos mostrar, porque temos consciência de inúmeras necessidades de adequação que existem, tanto no RPPS quanto no RGPS. Uma notícia que eu não acredito que tenha partido do senhor presidente da comissão, mas que um vídeo que viralizou, que a revista Época revelou que o senhor deputado Carlos Marum e o deputado Júlio Lopes estiveram no Palácio do Planalto pedindo para que o senhor presidente acionasse a Advocacia Geral da União para, digamos assim, pedir que a Anfip divulgasse a sua metodologia, que foi atestada, como já dissemos, e referenciadas pelo Conselho Federal da OAB, pelo Conselho Federal de Economia, pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e que isso tudo era uma falácia. Lamento, eu sei que faz parte da democracia, mas, de qualquer forma, senhores, essa é a contribuição que eu queria trazer para o debate. Muito obrigado. Tendo sido citado, eu vou fazer uma breve consideração a respeito dessa colocação que me causou muito constrangimento. Já fala do Wagner Moura também. Pelo fato simples de ser mentirosa. Eu aqui estou há mais de 15 dias, no mínimo 2 semanas, lutando para que essa audiência acontecesse. Os senhores são testemunhas, senhor deputado, e apelo à honra, que eu sei que é robusta, dos deputados de oposição, que o meu desejo que a Anfip aqui estivesse para apresentar o seu método para a obtenção dos números que apresenta, já vem de longa data aqui dentro dessa comissão. Como que alguém que insiste para a vinda da Anfip apresentar seus dados, poderia ter tentado impedi-la até por meio judicial de fazê-lo? Então, óbvio que trata-se de uma informação equivocada e que uma inverdade, talvez, dolosamente espalhada nesse sentido. Então, o deputado Júlio afirmou isso em entrevista junto comigo à TV Câmara, terça-feira de manhã, às 8h50. Por favor, eu estou falando... Não, ele não falou o seu nome, mas ele disse que ele estava providenciando. E apelo à honra, que eu repito ser robusta, dos deputados da oposição, que acompanharam, já acompanham já há mais de 15, 20 dias. Eu posso trazer a data, quando eu disse, quero trazer aqui a Anfip e o ministro do Planejamento para que apresentem seus métodos, para que essa dúvida seja dirimida. Então, senhor, só quero dizer que essa informação que chegou à sua entidade é uma informação que não condiz com a verdade. E o que não é verdade é mentira. Vamos só conseguir... Não cabe. É verdade o que o senhor está falando, mas é verdade também que o deputado Júlio deu entrevista dizendo isso. Sei. Estou falando... As verdades existem. Estou me referindo à minha posição a respeito desse assunto. Vamos seguir em frente. A sua é verdadeira, mas a do Júlio também. E é a revista Época que está dizendo que o Júlio disse que o senhor também estava. Então, estou dizendo que é verdade, é inverdade, é mentira. Pronto, não sei quem foi. Disse. Agora, quem espalha mentira... O deputado Marum mentira... não teve participação nisso. O Júlio precisa dizer se ele teve. Agora, quem espalha mentira é fofoqueiro. Pelo menos no meu tempo. É a revista Época. Foi a revista Época, não foi a Anfip. Quem espalha mentira eu conheço por fofoqueiro. Não, mas foi a revista Época, não foi a Anfip. Sei quem foi, só estou dizendo...
que ela é em verdade e apelo, repito, para a robusta honra dos deputados de oposição que acompanharam isso aqui. Vou seguir em frente. Fiz questão de só fazer esse parênteses, já que fui citado, para já esclarecer essa Mas em questão. nenhum momento nós dissemos que o deputado Marum, de forma nenhuma. Pô, isso aí foi um... Passo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Diogo Oliveira. Boa tarde, deputado Marum, presidente da comissão, deputado Arthur Maia, colega Wilson da Anfip, digo colega porque somos ambos servidores públicos e, portanto, colegas. Deputados, deputadas aqui presentes, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês a esclarecer algumas questões. O tema que está sendo tratado hoje é, mais uma vez, essa discussão sobre o déficit ou não déficit da Previdência Social. Eu confesso que, desde o momento em que foi trazida essa informação de que haviam aqueles que advogam a tese de que não existe déficit da Previdência Social, eu fiquei extremamente curioso para compreender como se conseguia chegar a esse número. E assisti depois disso várias palestras, várias colocações de vários técnicos que vieram aqui, do Dr. Wilson, da Anfip, etc. Basicamente, a noção de que não tem déficit decorre de uma conta em que não se computa no cálculo daquilo que é despesa da Previdência Social o regime próprio de Previdência Social. Ou seja, não entra na conta o que é pago aos servidores públicos. Pois não, ministro? Deputado, se me permite, eu não coloquei na apresentação, mas nós trouxemos um quadro atualizando os números, porque tem uma outra questão que é a utilização de dados de anos passados. E como a coisa está piorando rapidamente, né, eu tratei de fazer uma conta atualizando os dados, mesmo usando aí a metodologia mencionada. Queria pedir que o pessoal colocasse ali na projeção o quadro, para a gente ver o seguinte. Está encerrado o tempo do ministro. O plenário concorda que seja apresentado esse quadro? Não, é só Pode apresentar. um complemento de informação para o relator. É procedimento. Eu pedi licença. O que abunda não Pedi licença, estamos apresentando. Agora a tabela falsa. Só para dizer que, Bom, senhor presidente. simplesmente atualizando dados, relator, mesmo retirando as despesas do regime próprio, o resultado é esse que está na tela, que seria um déficit na Seguridade, mesmo considerando aí que não fosse a despesa do regime próprio considerada na conta. Mesmo assim, nós já estaríamos, esse ano de 2016, já teríamos tido um déficit. Mas, de qualquer maneira, eu quero... Pela oportunidade. Ele não pode chamar a tabela falsa como verdadeira. Ele pode apresentar duas tabelas. Mas não pode chamar de falsa como verdadeira. Porque a verdadeira não é uma verdadeira. Porque o que ele faz de metodologia... Que é isso? Então, tira aquela tabela de lá. Tira de lá. Quem falseia a Constituição desrespeita a Constituição brasileira. Que isso, pô? Ministro não pode desrespeitar a Constituição Duas brasileira. tabelas, não pode chamar de falsa. Ministro não pode violar a Constituição isso, pô? brasileira, sob pena de crime de responsabilidade. Solicito que seja, então... O TCU e pena o de Ministério crime de Público da União já disse que ele não quer ser Retira aquilo ministro. de lá. Retira Está aquilo de lá. denunciado nas Ministro não relotes. pode violar a Constituição brasileira sob pena de crime de Tira a responsabilidade. tabela lá. E não pode mentir aqui nessa comissão. Eu vou presidente. fazer o seguinte, atendo os pleitos e peço que seja retirada a tabela. Rapidamente. E os senhores que leram, esqueçam do que leram. Vamos em frente. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, Ministro Diogo, pode fato passar é para que- mim a tabela, por favor? o que fato é que... Isso aí é Pode passar. pedalada, pô. Isso aí é pedalada. Alô? E foi ele que fez a pedalada. Ministro Ele que Diogo, assinou pode as passar a pedaladas tabela para mim, Positivo, por favor? vamos permitir ao relator que faça os seus questionamentos e as suas considerações. Então, senhor presidente, senhores deputados, o fato objetivo é que aqueles que advogam a tese
de que não existe déficit na Previdência Social explicam a sua teoria a partir da concepção de que o gasto que é destinado ao pagamento das aposentadorias dos funcionários públicos não deveria fazer parte dessa contabilização. Ora, toda a projeção que é feita a cada mês para pagamento das aposentadorias, obviamente que não pode excluir os servidores públicos. Os servidores públicos não poderão deixar de receber as suas aposentadorias, mesmo porque os servidores públicos contribuíram para o regime próprio de previdência. O déficit da Previdência decorre da soma do regime próprio com o regime geral. E dentro dessa proporção, nós tivemos, esse ano de 2016, um déficit na ordem de 227 bilhões de reais. E que projeta para 2024 um custeio da Previdência Social que tomaria conta de praticamente todo o orçamento da União. Ora, senhor presidente, eu fico às vezes pensando essa questão da contabilidade. Às vezes eu ouço falar, e aqui há um ano e meio atrás se ouviu muito falar dessa expressão contabilidade criativa. Pedaladas. Ora, contabilidade criativa é justamente essa ideia de dizer, olha, exclua aquilo ali da despesa, exclua aquilo ali da receita, para que, tirando de um lado, botando do outro, se chegue a um denominador, a um número que se pretende chegar. Mas vamos aqui falar para quem está nos ouvindo em casa, para o pai, para a mãe de família, as pessoas que de fato têm, ao longo do dia, ao longo de cada mês, a obrigação de se preocupar em ganhar algum dinheiro, pagar as suas contas, sustentar a sua família. Então, não incluir dentro do contexto do déficit da Previdência o regime próprio, seria mais ou menos a pessoa que está me ouvindo falar o seguinte, olha, eu não vou contabilizar na despesa da minha família uma parte do que de fato é despesa. Eu vou tirar a conta de luz, eu vou tirar a conta de água, eu vou tirar o aluguel da casa, eu vou tirar o colégio das crianças, e o resto sim é despesa. O que aconteceria se uma pessoa fizesse isso? Naturalmente que as contas venceriam e ele perderia o direito de dar acesso dos seus filhos à escola, a luz seria cortada, a água seria cortada, seria despejado da sua casa. Portanto, eu não consigo sequer conceber essa lógica que, com todo respeito, a Anfip defende. A lógica de que a despesa da Previdência dos servidores públicos não compõe o déficit da Previdência Social. Eu não consigo entender isso. Eu tenho dificuldade para entender isso. Acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora em suas casas têm dificuldade para compreender esse tipo de lógica. Negar a existência do déficit é negar o óbvio, é querer tapar o sol com a peneira, é querer deliberadamente trair a fé das pessoas, o conhecimento das pessoas de algo tão elementar como isso, sem querer de maneira nenhuma fazer esse modelo de criatividade contábil. Nós temos que reconhecer, com todo respeito, doutor Wilson, que não podemos deixar de fora dessa conta o pagamento dos funcionários públicos. Eu sei que o senhor, inclusive, que é um funcionário público, não deseja ficar sem receber a sua aposentadoria, nem do senhor e nem dos seus colegas. E esse dinheiro terá que sair de algum lugar. De onde é que vai sair? Essa ideia, porque se não for do Caixa da Previdência, se for do Caixa da Previdência, não importa. O fato é o seguinte, com aposentadorias, deu o nome do RPPS de não aposentadoria, do que achar que deve dar o nome, mas com aposentadorias de servidores públicos e de pessoas que estão no regime geral, nós, em 2024, consumiremos para pagá-las toda
a verba que for arrecadada, toda a arrecadação do governo federal. Não vamos chegar a este ponto. Portanto, eu quero dizer que acho que essa audiência realmente cumpriria um papel melhor se tivesse acontecido mais atrás. Acho que a essa altura do campeonato, ninguém mais duvida de que nós temos diante de nós um gravíssimo déficit no INSS, na Previdência Social brasileira, e que temos que superá-lo. Nós duvidamos, sim. Portanto, vamos aqui concluir a nossa fala dizendo apenas que essa questão de nomenclatura que se dá a essas dívidas para pagar aposentadorias, a mim pouco importa. O que importa, de fato, é a construção de um modelo que dê sustentabilidade ao pagamento e à gestão desse nosso avanço democrático dentro de um cálculo atuarial que tenha responsabilidade e ciência. Assim, eu não tenho maiores perguntas a fazer para os debatedores, mas agradecer ao doutor Wilson Romero, ao ministro Diogo Oliveira, pela participação na reunião de hoje. Muito obrigado. O relator, com todo respeito, me parece que não gosta de ouvir. Com todo respeito, deputado Arthur, vocês são uma pessoa educada, eu não tenho que reclamar, já debatemos juntos, mas é impressionante como apenas os argumentos favoráveis a esta proposta tão perversa são ouvidos pelo relator, me parece. Eu peço até desculpas, é vergonha alheia, ao doutor presidente da Anfip, Wilson Antônio Romero, por ter sido desconhecido. Aliás, eu vou aproveitar um parênteses aqui para pedir, já que o deputado Carlos Marum fez de forma muito tranquila, questão de informar que não partiu dele nenhuma iniciativa de processar a Anfip pelas suas divulgações, pelas divulgações dos seus números, né? E eu até realmente não tinha ouvido, li na imprensa o seu nome, mas não tinha. O deputado Júlio Lopes, no entanto, tornou público isso. Esqueci agora o nome do programa, fui entrevistado hoje de novo, terça-feira da semana passada. Basta recuperar aí. Então alguém tem que explicar, porque está se questionando números oficiais e de uma entidade que tem que ter responsabilidade com os números, porque, afinal de contas, representa os auditores fiscais. Aí esquece de informar também a população em geral, a cada vez que se manifeste, de que este ano, este Congresso autorizou pagar de juros e serviços da dívida 1,77 trilhão. Que déficit é esse? Agora já alcança aí, segundo o ministro, uma brincadeira desrespeitosa. Olha, eu realmente estou com meus 59 anos, mudei muito. Porque em outro momento eu não aceitaria que, diante dos representantes do poder soberano do povo, um ministro venha para cá para dizer, olha, esse cálculo feito com base na atual Constituição é a mentira. Eu estou apresentando aqui os dados verdadeiros. Está aqui a tabela ao lado. Uma é vermelha, a outra azul. Não dá para aceitar esse tipo de achincalhe. Nós estamos discutindo o futuro. Quando se fala aqui seriamente, como falou o representante da Anfip, que há caminhos para reduzir, nesse momento de crise, em que o governo, com mais de 1 trilhão no caixa do Banco Central, na conta única. Eu acho que o ministro de Estado e o relator precisam ler a Constituição, porque se o representante da Anfip vem aqui e fala no artigo 194, 195 da Constituição Federal, está colocado que tem um orçamento da Seguridade Social, Vossa Excelência, como ministro, precisa cumprir a Constituição. O relator, inclusive, diz que não entende como é que o regime geral, entende? O regime próprio da Previdência não está dentro da Previdência. Nós claro que não está. É só ler o artigo 40 e o artigo 201 da Constituição. É que o relator não lê a Constituição. Ele viola a Constituição, e Vossa Excelência também. Mas porque não interessa.
Porque eu perguntaria ao ministro, depois que Vossa Excelência, na vossa fala, soletrasse o que quer dizer COFINS. Porque eu não quero pegar nem outras cestas de contribuições que formam a Seguridade. Eu quero pegar só COFINS, que é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É disso que se trata. E onde foi empregado esse dinheiro? Senhor presidente, deputado Carlos Marum, caro ministro Diogo Oliveira, caro presidente da Anfip, doutor Wilson Romero, eu fiz alguns questionamentos e eu acho que o que precede a isso, logicamente, é a dubiedade de informações que nós temos nos deparado nas diferentes audiências públicas que a gente tem participado. O que nós estamos vendo aqui? O Wilson, ele fez aqui algumas colocações que eu considero extremamente pertinentes, com relação aí a alguns itens que todo governo deve ter a responsabilidade de examiná-los. Primeiro, com relação ao excesso de desoneração que foi feito na folha de pagamento e, por consequência, as suas contrapartidas. O sistema de previdência rural, ele tem provocado aí um desequilíbrio grande de aproximadamente 100 bilhões de reais, que eu, de uma certa forma, concordo, mas nós temos que fazer o ajuste, porque é um setor extremamente sensível da sociedade e é preciso que ele entre dentro do modelo de dar também a sua participação e a sua contribuição para que a gente faça o ajuste nas contas da Previdência. Há uma deficiência estrutural no nosso processo, efetivamente, de fiscalização. E precisamos, eu volto a repetir aqui, fazer uma adequação da nossa demografia. Isso é fundamental para que a gente tenha aí um sistema previdenciário equilibrado, justo, e que nós possamos, através dele, quando nós conseguimos chegar nesse ponto, promovemos aí o equilíbrio e a justiça social. Significa que não precisa fazer a reforma? Aqui está a Anfip, de maneira, eu diria, com honestidade intelectual, que nem sempre todo mundo usa, vamos fazer o ajuste. Eu quero me lembrar do Pacto de Toledo. Por que é que essa comissão tem que fazer com essa velocidade? Por que é que nós não abrimos as contas? O que o governo teme? Se não teme nada, nos derrote no argumento aí perante a sociedade. Nós podemos falar da fraude, a sonegação, que é continuada. Aqui, o doutor Romero alertou que de 4.000 e poucos auditores, caiu para 900. Bom, eu me lembro da luta que foi, inclusive, para fazer a chamada... 10 segundos, então, é a prerrogativa dos ex-presidentes da Casa. Imagina quem não foi, hein? Para fazer a grande receita. Mas quando isso detona com a Previdência, eu que ajudei a aprovar, sinceramente, fico um tanto arrependido. Em relação ao Wilson, a primeira colocação eu achei muito boa. Não somos contra a reforma. Só que em nenhum momento isso tem sido dito aqui, Wilson, por ninguém, a favor do que vocês são. Não, a favor de que reformas? De quem vai para a reforma? Então, tinha que deixar mais claro, somos a favor da reforma desse, daquele segmento. Não somos a favor desse, daquele segmento. Essa coisa nunca fica... E, aliás, toda discussão, ela acaba ficando no RGPS, toda discussão. Não se fala dos outros setores. Não se entrou. Aliás, os dois expositores, poucos falaram dos demais setores. Só falaram praticamente do RGPS. Falou-se das desonerações e isenções, estamos de acordo nisso. A única questão é que isso não pode ser tratado agora, não está previsto ser tratado agora. Mas é um assunto, claro, que merece atenção às desonerações e às isenções, que estão jogados em cima da Previdência Social. Agora, o que mais me chama a atenção é a volta à questão da constitucionalidade em relação ao conceito de seguridade social. E eu volto a essa questão, e não falo isso desse momento, eu publiquei sobre esse assunto há mais de 20 anos no próprio livro que você citou, eu já publico essa análise há mais de 20 anos.
E há mais de 20 anos, eu mostrava claramente que entre você ter um orçamento de seguridade social com prioridades estabelecidas, quer dizer, e com recursos pré-estabelecidos para isso, que isso não teria viabilidade na prática, como, aliás, nunca teve viabilidade. E isso por uma razão inicialmente muito simples. Faltaria um recurso para as demais atividades do governo. Se todos aqueles recursos que inicialmente estavam previstos para a Seguridade Social efetivamente fossem alocados à Seguridade Social. Então, faltariam recursos. E essa conclusão se chegou logo que se tentou aplicar esse conceito, e que até hoje não se conseguiu aplicar. Segundo, não se conseguiria definir como estabelecer prioridades. Prioridade seria o quê? Seria a saúde? Seria a assistência social? Não, prioridade é a previdência, porque tem um orçamento claro, objetivo, com valores determinados. O restante seria o que sobrasse. Primeiro, eu estou aqui olhando alguns números, e eu quero inicialmente olhar os dados de 2015, que foi o único acesso que eu tive aqui da ANFIP, e acredito que a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, concursados, pessoas preparadas, acredito que jamais ia estar informando a sociedade e o governo de dados falsos. Quero acreditar que são dados verdadeiros. E eu estou olhando aqui as receitas realizadas em 2015, nos dados da ANFIP, é de 671 bilhões 637 milhões. Para uma despesa, que também é apresentada aqui pela ANFIP, de 683 bilhões e 60 milhões, o que apresenta um valor positivo da ordem de 11 bilhões 337 milhões. Dados, obviamente, de pessoas que eu considero preparadíssimos, né, técnicos, sérios, e olho exatamente os dados do governo. Também em 2015, o governo diz que onde a ANFIP coloca 671 bilhões para metodologia, o governo diz que os valores foram da ordem de 350 milhões, 272 milhões. Para, portanto, uma despesa de 436 bilhões e 90 milhões. Eu coloco isso porque nos dados do governo, onde a ANFIP apresenta em 2015 um valor positivo de 11 bi, o governo coloca um ponto negativo, um valor negativo de 85 bilhões. A discrepância aqui refere-se ao regime próprio, né? Ao regime próprio. Essa é a diferença do quadro que nós apresentamos, que eu defendo que seja exatamente coerente com a Constituição, porque foi aprovado pelo Congresso, e o que é apresentado pela ANFIP. A diferença é a questão do regime próprio. E aí se impõe uma questão básica. O pagamento dos aposentados, dos inativos da União, eles não são previdência. Eles são outra coisa, têm uma natureza diferente. Sinceramente, eu acredito que não, acredito que a nossa aposentadoria é também parte do sistema previdenciário. Não fosse assim, o regime não se chamaria regime próprio de previdência, RPPS. É assim que se chama, é o regime próprio de previdência. Senhores parlamentares, pelo adiantado da hora, inclusive em razão de ter um compromisso externo, já até pedi licença ao deputado Marum e peço vênia a todos os senhores. De novo, volto. Lamentável. Bom, mas de qualquer forma, nós temos só fazer alguns breves comentários sobre algo. Sempre se falou. Sempre falou em reposição de 58%, 78% na Previdência Social brasileira, mas se todos os trabalhadores receberem salário mínimo e depois receberem uma aposentadoria de salário mínimo, haverá reposição de 100%. É isso que nós estamos. Quanto maior a reposição,
é em razão do achatamento da própria Previdência, dela estar se tornando um programa de renda mínima. E porque, como já foi documentado aqui, 63% recebem igual a um salário mínimo e 84% abaixo de 2. Então, portanto, a taxa de reposição permanece elevada. Ao mesmo tempo, nos pergunto se nós temos propostas. Nós primeiro temos como entidade que há 50 anos nasceu no seio dos agentes de fiscalização dos antigos IAPs, que se reuniram lá no Rio de Janeiro em 1950, há 67 anos, os agentes de fiscalização dos antigos institutos de industriários, bancários, comerciários, se reuniram e fundaram a Anfip. Desde então, nos dedicamos a ser uma das trincheiras de defesa dessa Previdência, que é muito importante, senhores parlamentares, vossas excelências sabem, que a Previdência retirou, nos últimos 10 anos, 26 milhões de pessoas da linha, abaixo da linha da pobreza. E pela proposta hoje apresentada, que pode, inclusive, ser agravada se formos olhar no que está no programa do PMDB, lá da Ponte para o Futuro, nós, com a desvinculação do salário mínimo, dos benefícios assistenciais e da pensão, nós vamos empurrar novamente esse contingente para baixo da linha da miséria. Então, é uma preocupação. No que diz respeito a servidor público, muitos parlamentares citam o fato de que estão tratando com marajás que se aposentam com 20, 30, 40 mil reais, e isso, nós, no âmbito do serviço público, nós tivemos, desde 88, 6 emendas constitucionais. A emenda 3 de 93, que instituiu a contribuição, que antes não era obrigatória, só havia a contribuição para pensão por morte, por benefício de risco. Depois, a mudança de idade mínima em 98, na PEC 20, depois a 41, 47, e, por fim, a 70 e a 88, que regularizaram a questão envolvendo a aposentadoria por invalidez e o aumento da idade para aposentadoria compulsória. Portanto, como os senhores sabem, desde 2003, ninguém mais se aposenta com paridade e integralidade, e desde 2 de 2013, no âmbito do Serviço Público Federal da União, ninguém se aposenta com mais do que R$ 5.531, que é o teto do regime geral. Apesar de aqueles anteriores servidores que ingressaram pelas regras da Emenda Constitucional 47, ingressaram antes de 98, continuarem a contribuir sobre tudo o que ganham. E, obviamente, se preencherem os requisitos dessas emendas, poderão ainda fazer jus, apesar da reforma, colocar por terra essa regra de transição. Temos uma outra proposta que é extremamente, eu acho que o senhor relator vai analisar com muito carinho, é que nós temos uma mudança na prescrição e decadência das contribuições previdenciárias, que antes era vintenária, ou seja, ela prescrevia e decaía em 20 anos, com mudança e inclusão dentro do Código Tributário Nacional, elas passaram a ter prescrição e decadência de 5 anos. Se hoje ela vai valer para um decurso de vida de 25 ou 49 anos, eu acho que, com certeza, nós temos que excluir da regra existente no Código Tributário Nacional e aumentarmos a prescrição e decadência dessas contribuições que valerão para uma vida laboral do trabalhador do regime geral. Uma questão que o ministro Diogo coloca, ele coloca na conta, inclusive, do déficit da Seguridade, os 37 bilhões dos militares. Mas, se os militares não são tratados agora, como é que vai fazer já essa conta? Acho que nós tínhamos que também desconsiderar, né? Vai ser abordado a posteriori. Se, porventura, o ministro Reinaldo Stefanes falou nas contribuições sociais que se avolumaram, e daí em 94 se criou o Fundo Social de Emergência para desvincular 20%. Mas se estamos desvinculando, até porque havia um volume demasiado de contribuições destinadas à Previdência, Saúde e Assistência, por que então não se muda a legislação? Porque a legislação permanece lá. Contribuição social sobre o lucro líquido destinada à Seguridade Social. A COFINS destinada à Seguridade Social. Se mude a lei e não a Constituição. Para que fazer desvinculação se podemos mudar uma lei complementar, uma lei ordinária, terminando com essa destinação exclusiva?
daí nós acabaríamos efetivamente com esse conflito. Nós teríamos, dentro do orçamento fiscal, os recursos vindos dessas contribuições e, obviamente, permitindo que não haja esse debate e todo o caixa único, digamos, como fazem alguns estados da União, banquem todos os benefícios de todas as esferas. Há poucos dias eu quero trazer um exemplo para os senhores, embora seja um pouco dramático, eu estava na UNB com cerca de 100 alunos lá na idade média de 18, 19, 20 anos. Isso com alguns docentes também, e perguntei a eles, caros, perguntei primeiro quem é que estava trabalhando lá dos 100. 2 estavam trabalhando. Eu fiz questão de perguntar, até como colocação e reflexão, senhores, vocês têm visto o que o governo tem falado de Previdência? Muito pouco, até porque a geração Y está, em tese, desligada desse processo. Mas perguntei se vocês, amanhã, arrumarem um emprego, não uma ocupação, que, lamentavelmente, não tendo emprego, nós encaminhamos para ocuparmos o trabalhador, se vocês arrumarem um emprego e souberem que tem que contribuir por quase meio século, para, ao final desse meio século, fazer jus a uma aposentadoria que é integral, mas não é integral do último salário, é a integralidade da média desde quando você começou a trabalhar, os 50 anos de contribuição. Quem de vocês irá ingressar nessa Previdência, que efetivamente o próprio governo diz que está quebrada, que não lhe garantirá um benefício? Todos, obviamente, que foram unânimes que não irão ingressar nessa Previdência. Portanto, nós vemos uma situação, por mais que exageradamente exposta, extremamente excludente. Então, nós temos que ter essa preocupação muito clara de como estamos vendendo isso, que é muito mais, digamos assim, pesado e penoso do que a própria proposta anterior, que no atual regime geral de previdência se calcula sobre a média das 80% maiores contribuições. Então, senhores, essas ficam como sendo as observações do que nós temos falado, mas, acima de tudo, em momento algum, a Anfip tem dito que a Previdência é superavitária. Nós temos demonstrado que a Seguridade é superavitária. E a Seguridade Social superavitária pela metodologia utilizada de o conjunto das fontes de financiamento bancarem essa Previdência que está inserida no tripé contemplado no capítulo da Ordem Social da Constituição, falando que isso banca saúde, assistência e previdência. Portanto, desde logo, a nossa entidade continua à disposição para o debate. Eu lamento efetivamente que não poder continuar aqui, já pedi licença ao deputado Marum, tá? Também repudio eventuais contestações que têm sido feitas, que nós temos contestado a reforma por ganharmos mais, essa coisa do gênero. Tem uma questão de ordem aqui que tem que ser colocada com a presença do doutor Wilson. O doutor Wilson disse que eu não gostaria que ele estivesse aqui. E pelo Eu gostaria que o doutor, já que sou eu que vou falar agora... Eu pedi a palavra primeiro. Deputado Júlio Lopes, me permita, Vossa Excelência, eu não disse que o senhor não gostaria. Eu só mostrei uma notícia que saiu na revista Época, em que anunciavam, pelo menos vazou para um colunista, que o deputado Carlos Marum e Vossa Excelência teriam ido ao Palácio Planalto pedindo para que a advocacia interferisse contra a Anfip. Eu não acredito que, dentro do espírito democrático que norteia a vida dos senhores, os senhores iriam fazer esse tipo de coisa, que nada mais é que um atentado à liberdade de expressão. Não, de forma alguma. Eu apenas sugeri isso porque acredito nisso e gostaria que o senhor ouvisse a minha ponderação. E como o senhor sabe que as reuniões aqui têm se estendido até mais tarde, eu lamento que o senhor tenha que se retirar. Só estou registrando que o senhor, ao ouvir... O deputado Júlio Lopes foi citado pelo expositor, que agora vai se retirar, vai ser descontado do seu tempo as suas considerações. Só gostaria de explicar mais uma vez ao presidente da Anfip que, de fato, discordo plena e totalmente da forma como os senhores têm se comunicado. Coloquei, sim, ao senhor presidente da República e tenho a convicção de que os senhores não estão procedendo de acordo com os organismos internacionais de auditoria e contabilidade e gostaria aqui de ter a oportunidade de debater com o senhor. Lamentavelmente, o senhor está se ausentando antes do fim da nossa reunião e essas reuniões têm sido frequentemente estendidas até tarde da noite. Muito obrigado, só peço... Positivo. Eu só pediria ao senhor Wilson que ficasse por 5 minutos, porque eu gostaria de me fazer uma referência à fala dele.
Deixa eu... o senhor encerrou sua fala? Com certeza, fico à disposição. Deixa eu dizer. Eu quero dizer que a sua saída prematura causa um desconforto a nós. Eu não sei se houve algum... Causa um desconforto. Também causou. Também causou. Também causou. Também causou, tanto que, no momento em que convidei o ministro Diogo, lhe esclareci a necessidade de permanência por longo tempo na reunião. Também causou desconforto, certo? E eu entendo o seguinte, a Anfip é um órgão que deve estar acompanhando essas sessões. Nunca houve uma sessão de terça-feira que acabou às 10 da noite. Era para o senhor, mas não vou também lhe amarrar aqui, como alguns me sugeriram, não lhe permitir que o senhor vá cumprir o seu compromisso. Mas eu quero deixar claro que isso causa desconforto a todos nós. Deputado Maron, conversando com a assessoria, eu vou ficar à disposição dos senhores e adiar que eu tinha um compromisso 19h30, fico permanentemente à disposição dessa comissão. Faz bem, positivo. Eu agradeço aí a exposição, tanto do ministro Diogo quanto do senhor Wilson, presidente da Anfip, e quero deixar muito claro aqui que o tempo que eu já tenho, não só de vida, mas também de política, dá para entender perfeitamente que cada um vem aqui defender um ponto de vista e defender aquilo que lhe interessa. Eu gostaria de colocar, meu caro Wilson, eu estou de posse aqui em mãos com a medida provisória 765. Essa medida provisória, seus colegas que estão na ativa sabem o quanto eu lutei neste governo para torná-la realidade. E essa medida provisória foi editada no final do ano passado para as carreiras, organizar as carreiras da Receita Federal, que estava em greve já há alguns meses, criando inúmeras dificuldades para os produtores, para a vida econômica do nosso país. E esta medida provisória, ela traz aqui os valores de vencimento básico da carreira de Vossa Excelência e dos auditores da Receita Federal. O vencimento básico é o mesmo para o que está na ativa e o que está aposentado. R$ 24.943, mais bônus. Essa medida provisória traz também, regulamenta o bônus de R$ 3.000 a mais para o auditor e R$ 1.800 a mais para o analista. E vossas senhorias receberão também o bônus de 100%, 100% com o tempo de aposentadoria menor ou igual a 12 meses. E aí vai decrescendo um pouco. Depois 93% para quem tem até 24 meses, 86%. Isto do bônus, mais o vencimento básico é o mesmo. Mas vamos desmistificar aqui, essa história de que não recebe muito. Vossas senhorias estão defendendo os seus interesses. Não é possível entender que quem ganha R$ 25.000 mais um bônus de R$ 3.000, deputado Bilac, vá aqui trabalhar ou defender uma reforma da Previdência. A divergência aqui é clara. O que foi dito aqui há pouco é que a lei orçamentária anual não cumpre a Constituição. Nós vamos ter que ficar mais vigilantes lá na Comissão Mista do Orçamento e na votação da lei orçamentária anual. Porque se o resultado da Seguridade Social tem sido apresentado incorporando as despesas do regime próprio de servidores, então ele descumpre a Constituição. Porque o que está previsto no regime geral e na Seguridade Social, melhor dizendo, é o regime geral. O regime próprio de servidores são outros artigos, artigo 40, 42, 142, né? Não está lá no 194, no 195, é questão completamente diferente. Agora, é verdade,
o caixa para pagar é o caixa do governo, sem sombra de dúvidas. Mas quando a gente diz que a Seguridade Social não vinha sendo deficitária, é com base no que a Constituição determina no que diz respeito às fontes de receita da Seguridade Social. Agora, 2015, 2016, ela é declinante? É, evidente. Tem 12 milhões de pessoas desempregadas. A COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, caíram. Foram promovidas desonerações, que foram, inclusive, aqui já foi dito que foi um equívoco as desonerações, e não se conseguiu recuperar todas as desonerações, quando se tentou recuperar. Então, é evidente que 2014, 2015, 2016 não são anos bons para analisar. Agora, querer pegar uma situação conjuntural e transformar em estrutural para o regime geral de previdência social até 2060 é uma forçação de barra econômica brutal. Outra coisa que já ficou sobejamente demonstrado aqui, a metodologia de projeção de longo prazo que o governo apresenta é furada. Ela congela os parâmetros do mercado de trabalho. Ela não considera que vai haver aumento da formalização. Ela não considera que pode haver aumento da produtividade. Ela considera uma política de valorização do salário mínimo acima do que a legislação atual prevê e acima, inclusive, do que seria a realidade. Consequentemente, ela extrapola. Né? Já foi demonstrado aqui em outras audiências públicas esse tema de que a projeção de longo prazo está equivocada. Muito importante, temos a oportunidade de debater aqui, e eu queria cumprimentar o doutor Wilson, agradecer muito a sua permanência aqui para que nós pudéssemos trocar uma ideia, agradecer ao ministro Diogo, e dizer, doutor Wilson, de fato, eu fico estupefato com a posição dos senhores na Anfip, porque, para mim, é a mesma coisa que um trabalhador, ao examinar as suas contas domésticas, ele visse lá o seu auxílio transporte, e visse no seu auxílio transporte lá que ele recebe um determinado valor de vale-transporte. E, como é pouco, ele desconsidera aquele valor da sua despesa também. Então, ele não considera na sua receita, nem na sua despesa, o vale-transporte, porque ele recebe 100 de vale-transporte, mas ele gasta 1.000 de transporte. Aí ele acha que aquela conta não é boa, ele faz o seguinte, não conta essa conta não conta. Essa conta eu não gosto dela, eu não conto essa conta. Ou então, o sujeito recebe, deputado Pestana, um valor de vale-alimentação. Esse vale-alimentação é um valor pequeno, porque é uma contribuição, enfim, um somatório naquele valor. Ele, então, acha que aquele valor pequeno não está legal, ele não conta a despesa de alimentação que ele tem, ele despreza aquela conta. Aí ele não conta nem a receita, nem a despesa, e aí a sua conta fica superavitária. Porque, óbvio, ele tirou a conta da alimentação, ele tirou a conta do transporte. É o que o senhor está fazendo com a aposentadoria dos servidores públicos federais. Não é razoável, não é minimamente razoável, doutor Wilson. Sabe por quê? O senhor pega o Banco Mundial e pede para o Banco Mundial analisar nossas contas. Os organismos de crédito internacional, o rating do Brasil, o risco que é analisado todos os dias no Brasil. O senhor sabe por que o risco do Brasil está caindo? Porque nós estamos debatendo essa questão fundamental da economia brasileira aqui, doutor Wilson, porque as coisas não são como nós gostaríamos que fossem, são como são. Com todo respeito, eu acho só inacreditável que o Conselho Federal de Contabilidade e Auditoria não tenha ainda repreendido a Anfip. Eu, sinceramente, acho. Porque não é razoável que os senhores desconsiderem a conta dos servidores públicos federais. Isso não é minimamente razoável, não é plausível. É como um trabalhador que não gosta do seu recurso de vale-transporte. Ele desconsidera, mas ele gasta 10 vezes mais de vale-transporte do que ele recebe. Assim como ele gasta 10 vezes mais de alimentação do que ele recebe. Então, ele simplesmente não conta na conta. E aí virou superavitário. Ele é um sujeito que pode contratar qualquer empréstimo, pode comprar uma casa própria, porque como na conta dele aquilo não está batendo, deputado Lélio, ele pode fazer a compra que ele quiser, que está legal. A desvinculação da DRU é a mesma coisa que, da forma como a Anfip coloca, é como se o sujeito desse uma mesada para a mulher no primeiro dia do mês, logo depois de receber no dia 31, no dia 2, dependendo do dia que ele recebeu, deputado Bilac, e diga para a mulher dele assim, olha, gasta aí, mas tem que me devolver até o dia 30. Porque a DRU é exatamente um dinheiro que vai e volta dentro do sistema previdenciário. Não há superávit.
E como não há superávit no sistema, ele vai e volta dentro do mesmo sistema deficitariamente. E a Anfip sabe disso, não é possível que não saiba. Não tem como desconsiderar esse fato. Isso é uma verdade matemática, não tem como ver. O senhor tira de um lado, bota do outro, mas é dentro da mesma conta. E os senhores auditores fiscais da Previdência chegam e dizem à população... Um pouquinho de silêncio aí para a gente respeitar quem está com a tribuna. Então, eu não acho razoável, entende? E eu queria dizer ao senhor que não é razoável. A gente, deputado Arnaldo, você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por Vossa Por favor, Excelência. deputado Arnaldo. E eu queria o seu comentar com Vossa microfone tá Excelência o ligado. seguinte. Eu queria comentar com Vossa Excelência o seguinte. Acho que o problema do Brasil é o seguinte, é que tem, segundo os dados do Boletim Econômico do IPEA, do boletim número 62, 2016, o percentual de trabalhadores informais no Brasil é de 45,7%. O senhor sabia disso, né, doutor Wilson? O senhor sabia que isso é mais do que o PIB da Bahia, somado com o PIB de Goiás? E esses trabalhadores não estão nem aí para o senhor, nem aí para mim, nem aí para o Temer, não sabem nem que tem Temer, não sabem que tem ministro Diogo, não estão nem aí, porque eles estão se virando por conta própria, deixando fazer com que a Previdência não receba 286 bilhões de reais. Porque esse pessoal está dando jeito na vida deles. Por isso é que o Brasil é um país informal. Agora estão dizendo que não tem dinheiro informal na política, não tem dinheiro informal. Tem dinheiro informal em qualquer lugar do Brasil. Sabe por quê, deputado Pestana? 18,5% do nosso PIB é informal. É maior do que o PIB da Argentina. E a gente podia continuar conversando aqui a noite toda, doutor. Mas eu queria só dizer ao senhor do fundo do coração, o senhor não é melhor brasileiro do que eu, o senhor não é mais vocacionado do que eu, o senhor não tem interesse de contribuir mais com o país do que qualquer um de nós estamos defendendo a medida. A gente precisa tratar, e eu também lhe considero um homem sério, imagino que o senhor esteja tratando essa coisa com a maior profundidade, com a maior seriedade. Mas a gente tem que, de uma forma ou de outra, colocar esse país nos trilhos, ajustar essa conta, fazer com que, de fato, esses milhões e milhões de brasileiros que estão sem esperança nenhuma, porque estão fora do sistema da Previdência, os que estão, a situação deles já é lamentável, lamentável, já é uma desgraça completa. Agora, os que não estão, deputado Pestana, estão ainda piores. Portanto, vamos contribuir com o Brasil, vamos reformar a Previdência. Aguardar o presidente da Anfip. Bem, vamos lá. Eles chegaram à conclusão sobre déficit, ao final será comunicado a convergência da Anfip com o Ministério do Planejamento. Ou vice-versa, né, deputado? Ou vice-versa. Quem sabe? Há diversas formas de enfrentar, há diversas estratégias para se abordar a questão previdenciária, mesmo numa situação de crise aguda. Temos que fazer o combate à sonegação? É óbvio, e aí eu perguntaria a Anfip, que é o sujeito principal da fiscalização, e ao ministro do Planejamento, o que está sendo feito para o combate à sonegação. Temos que cobrar a dívida ativa? Há muito mito. Eu já fui secretário de Planejamento de Minas. Em todas as discussões há um mito sobre a consistência real da dívida ativa. Ela é um fato muito mais contábil, porque quando você vai à luta para recuperar esses ativos, na verdade, mais de 70% não existe, é pó. E quando vai se cobrar, a eficácia, a liquidez é baixíssima. Mas tem que ser feito. Tem que se cobrar a dívida ativa. E aí eu colocaria, além da questão do combate à sonegação, a questão da dívida ativa. As renúncias. É muito dito isso e, na sua planilha, a Anfip incorpora as renúncias como uma receita assim, para fechar o superávit. Qual é a renúncia que está se propondo? Perguntaria a Anfip. É o microempreendedor? É o simples? São as filantrópicas? Vamos suspender o benefício às APAES, aos hospitais filantrópicos? É isso que está se propondo? Então, queria que abordasse esses 3 temas. Combate à sonegação, dívida ativa e renúncia.
Agora, a terapia é um campo de discussão, mas o que me espanta é no diagnóstico, porque toda terapia é precedida de um diagnóstico. E a pergunta essencial é se há déficit e se ele é sustentável. E eu fico impressionado, em qualquer conceito que se trabalhe, você tem 3 planos. O orçamentário da Seguridade, o regime de caixa, a questão do déficit financeiro e o déficit atuarial. E aí eu queria perguntar ao presidente da Anfip. Está ótimo, há um conceito constitucional. Mas mesmo dentro do conceito de seguridade presente, não é possível colocar como receita a DRU. A DRU tem status constitucional, assim como o conceito de seguridade social. Então, colocar a DRU como receita, colocar as renúncias que existem de receitas previdenciárias, não colocar a despesa com as aposentadorias do regime próprio do serviço público, na verdade, é uma contabilidade criativa para transformar um brutal déficit de 258 bilhões, quase 259, num superávit de 35. Isso segundo os dados de 2016. Eu quero saber por que a Anfip não tem trabalhado os dados de 2016. São dados da contabilidade pública que qualquer um que se interessar e entender um pouquinho do assunto... Bem, deputado, por favor. Vá ao CIAF, vá aos sistemas de informação, que são públicos. E, na verdade, quem está indo contra os trabalhadores, contra a juventude, contra aposentados e pensionistas, é quem não quer mudar. Porque isso, a não reforma, é que vai colocar em risco os benefícios previdenciários. Então, eu queria deixar essas perguntas para os 2 debatedores: combate à sonegação, dívida ativa, renúncias, e se a Anfip nega que há realmente um déficit, tanto no conceito orçamentário de seguridade, no conceito de caixa e no conceito atuarial, que está tudo bem, então nada precisa ser feito? Se precisa ser feito, o que precisa ser feito? Quero saudar a todos, saudar o presidente da Anfip, o Wilson, o Diogo, ministro do Planejamento. Eu queria, antes de usar a palavra, eu queria pedir a atenção de todos. Quanto à audiência pública, nós ficamos um tempão dizendo que a Anfip era a rainha dos dados. E a Anfip, pelo que nos traz aqui, numa crítica muito bem elaborada pelo Júlio, num desmonte muito bem feito pelo Diogo, ela mostra que o rei está nu. Isso. O que a Anfip nos mostra aqui, simbolizando, é que no fim do arco-íris tem um pote de ouro. Mas nós acreditávamos nisso quando nós éramos criança, nas fábulas infantis. Esse pote de ouro não existe. Essa é uma tergiversação com a finalidade única e exclusiva de não reformar. Só isso. O rei está nu. Também, na mesma afirmação, o recuo na afirmação, e aí eu peço a atenção do Diogo, que eu vou lhe fazer uma questão, Diogo, além de mantê-la para o Wilson. Nunca dissemos haver superávit na Previdência. Palavras textuais do Wilson nesta mesa. E sim na Seguridade Social. Essa manifestação foi refeita pelo deputado Pepe e ela foi refeita pelo deputado David aqui na sala. Então, nós saímos dessa audiência com a convicção de que a forma de tratar o déficit da Previdência, dizendo que a superávit, ela é mentirosa, ela é de tergiversação, ela é um instrumento de botar um fundo falso para que as pessoas se movam e enganar, o que é pior, enganar a sociedade com uma informação e uma referência e uma possibilidade financeiras e que não existem. Como irrita os dados que o ministro Diogo
assim colocou no início dessa casa. Quebraram o país, deixaram o país na beira do precipício, gastança desenfreada, maquiaram os números. E o Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, o Palácio não vai maquiar números. E os números existentes, que o ministro Diogo, um brilhante técnico, 18 anos no Parlamento, 18 anos na esplanada, eu quero profissionalização, eu quero meritocracia, e ele é um exemplo, e até foi questionado o exemplo dele. Que horror que alguns colegas questionaram a profissionalização e a meritocracia tem que ser implantada. E ele foi claro. O que a Anfib não foi. A Anfib enganou nos últimos 90 dias a população através da internet. Mentiu. Esta casa... Deputado Major Olímpio, com todo respeito a Vossa Excelência. Senhor telespectador. Vamos lá, vamos cada um respeitar o tempo. Senhor telespectador, o que o ministro Diogo me mostrou foi uma tabela que o PT, que o PDT, que o PCdoB, todos os partidos votaram na Comissão de Orçamento em 2015, que era a lei orçamentária de 2016, e depois o Parlamento confirmou. São dados claros, absolutamente claros, está aí na internet. E a Anfib ignorou, e os deputados da oposição ignoram. A Anfib disse que não tem déficit. O déficit é de 258 bilhões em 2016. Aliás, antes de continuar, já faço a pergunta: por que vocês não lançaram os números de 2016? Por quê, meu caro Wilson? Está aí o déficit de 2016. Ó, ele enumera benefícios do regime geral, o rural, que eles esquecem. O urbano, o regime próprio, que deu 618 e foi 227. Está aqui, receitas da Previdência. Claro, que aliás a DRU nem incide sobre a cota patronal e o empregado. Alô, Brasil, a internet continua mentindo. A DRU não incide sobre as contribuições sociais. Isso a Anfib também nunca colocou, quando botou aquelas suas notas e assim o Sindifisco junto. Eu sento com a minha esposa no fim do mês e vamos ver quanto tu ganhas, quanto eu ganho, qual foi a nossa despesa. Controlamos. Pô, sobrou 3 mil reais, vamos poder botar na poupança. Ela fica faceira, eu fico faceiro. Dali uma semana, eu volto, olha, nos nossos cálculos, nós esquecemos a prestação do carro, e o aluguel do filho que está estudando numa outra cidade. Esquecemos. A gente conserta no outro mês. Mas vai mais... Um bolicheiro, um bodegueiro, um empresário. Esse mês sobrou. Apesar da crise toda, a gente vendeu um pouco mais. Sobrou. Não vamos precisar demitir funcionários, sobrou. Um bodegueiro ou uma empresa. Uma semana depois, um mês depois, o contador vai lá, a gente reviu. Nós deixamos fora aquela compra das 4 caixas de uma loja, 4 caixas de jeans, ou vestidos, nós esquecemos. Isto que a Anfib fez, ela esqueceu de colocar a despesa do funcionário público, militar e civil, na despesa da Previdência do Brasil. E o doutor Wilson me diz que não pode, que tem que separar. É o povo que está pagando através de impostos e contribuições, é o próprio funcionário que paga quando dá sua contribuição. É Previdência. Essa contabilidade vale para a Previdência dos estados, Previdência das prefeituras. E os senhores, tenho um amigo, o senhor meu amigo já de 20 anos, nem me perguntar com que idade o senhor se aposentou, porque foi legítima.
A idade eu não vou lhe perguntar que o senhor aposentou, que foi legítima. Lei nem, que é direito adquirido, que o Michel não vai lhe tirar. Não vai lhe tirar. Não Vamos lá. aposentei, deputado. Vamos Mas eu tô lá. na ativa. Vamos lá. O senhor, a Anfíbio, com os seus técnicos e os fiscais esquecem isso. Brasileiros e brasileiras, tá? Esqueceram para manter privilégios. Não venceram ano passado. A Anfíbio, ao longo do tempo, sempre boicotou as reformas. Eu estou aqui há 23 anos, sempre para manter privilégios. Povo brasileiro, Anfíbio, a Associação dos Promotores, a Associação dos Juízes, a CUT Pública, que é financiada pela Associação pela Anfíbio, pela Sindifisco, pelo Ministério Público, pelas associações, né? Esqueceram para manter os privilégios. Não querem que policial se aposente, querem continuar que o policial se aposente com 45 anos ou 48, que os juízes se aposentam, não fazem essa defesa. Fez uma defesa vacilante aqui, Wilson, das saídas da Previdência, vai vender prédio, não basta, vai cobrar dívida. O doutor Diogo, o ministro Diogo já explicou que não basta, pode cobrir um pouco do ano. Olha, eu me decepcionei. A Anfíbio, numa época, tinha mais qualidade, agora omitiu a serviço de quem? Dos privilégios. Vocês não querem a reforma, querem continuar. E pior, é um raciocínio louco, que se o país quebrar, nem vocês vão receber. É um raciocínio louco. E para encerrar, ainda tem mais 1 minuto e 20, vou repetir. Soltaram na internet que tinha déficit na Previdência, déficit na Previdência, déficit na Previdência, superávit. E o senhor afirma aqui, obrigado, me consertou, o senhor afirma aqui, nunca dissemos que havia superávit na Previdência. Vocês enganaram 90 dias. Enganaram 90 dias na internet quando nós encaminhamos a reforma da Previdência em fim de outubro. Enganaram. Isso foi desonestidade até com os eleitores do PT. Isto é doloroso. E agora o senhor afirma, nunca dissemos que a Previdência é superitária. E sim, a Seguridade que é superitária. Piorou. Piorou, como o senhor disse que a Seguridade era superitária. Piorou. É profundamente, respeito toda a sua história. Deputado Marum, eu acho que desonestidade tem que ser retirada dos anais, né? Desonesto, eu acho que Marum, eu quero mais 1 minuto para encerrar. Positivo. Eu quero mais 1 minuto para encerrar, que sempre foi dar. Como concedo a todos, o senhor tem 30 segundos para encerrar. Deputado Marum, acho que a desonestidade... Essa reforma é o nascimento de... Quem está pleiteando? Qual deputado está pleiteando essa retirada? É o senhor, me desculpe. Positivo, eu vou avaliar o contexto e, considerando grave, retirarei o termo. Siga. A entidade que eu presido é chamada de desonesta. Positivo. Senhor presidente, vou avaliar... Eu falei em desonestidade. Senhor presidente, nessa reforma abre mais esperança para os jovens, o senhor tem 30 segundos, crianças, por favor, Marco, para encerrar. Para enfrentar o buraco fiscal, para baixar juro, para controlar a inflação e enfrentar a maior tragédia, que é o desemprego. Que eu sou graúdo da Previdência, como todos nós somos. Essa reforma vai ajudar o andar de baixo que está sofrendo. Viva a esperança que nasce no Brasil. Muito obrigado. Positivo. Eu determino a exclusão do termo para que possamos seguir a nossa discussão. Termo positivo. E agora eu quero dizer, Wilson Antônio Romero, que orgulho de ser brasileiro e ver você falando aqui e representando a Anfípio, falando pelos auditores, quer deixar muito bem claro, 80% do que é arrecadado nesse país nós devemos à Receita Federal. Os senhores são parte do problema. Eu já vi pessoas aqui, entre aspas, como se diz no jargão do submundo policial, querer cobrar a bronca de representante da Receita. Olha, mas
Nós fizemos um acordo salarial e cumprimos, e vocês não estão cumprindo com a gente, como se o dado real da Anfip fosse negociável. Vergonhoso essas posturas aqui. Olha, a medida provisória 765, que nós lutamos tanto, está garantindo paridade. Nós estamos falando um salário de R$23 mil para o auditor, com todo respeito à carreira do ministro Diogo aqui, mas, ministro, o senhor recebeu no mês de janeiro agora R$ 69.552,01, R$ 33.640,41 de base, eventuais gratificações 17.911, honorários getons que o senhor tem pelo BNDES e o senhor tem pelo Senac de R$18 mil, R$ 69.552. Mas aí eu fui ver dezembro, falei, puxa vida, isso aqui deve ter férias ou alguma coisa, não tem nada não. Salário base do senhor em dezembro, R$ 31.613, eventuais 10.536, honorário de getons, R$ 42.033. Total de salários, R$ 84.182. Perante que fala pelo governo aí, fala dos juízes, fala dos promotores, e fala dos auditores, e fala dos oficiais da Polícia Militar e das Forças Armadas, está tudo certo isso! Que maravilha! Pimenta nos olhos do outro é refresco. Mas o senhor fique tranquilo, ministro, o senhor, como o ministro secretário da Previdência, Marcelo Caetano, já tem aqui a ressalva que os senhores estão garantidos, né, dos senhores. Nós temos 502 deputados aposentados aqui, 490 pensionistas. Eu pedi a relação, estou aguardando regimentalmente, porque a casa não me dá a relação de quem é aposentado por aqui. E não vamos ter nego nessa comissão aqui dizendo, não, tem que receber o salário mínimo mesmo, que se dane. E que recebe aqui R$30 mil como aposentado e foi deputado aqui uma legislatura, duas, somou tempo de tudo quanto é lugar, que a viúva recebe. Então eu quero dizer que nós vamos manter a mobilização. O dado da Anfip ele é tão fidedigno, porque por um anúncio político, será que se o seu Michel Temer tem ele tem a bola de cristal, ele diz céus. Então eu tiro agora constitucionalmente, infraconstitucionalmente, como ele fala com as mãozinhas assim, e não tem mais problema para os estados, não tem mais problema para os municípios. Eu quero dizer que quem está no regime geral continua arrebentado, gente. Não para a mobilização, não. E eu quero dizer, a Anfip, nós devemos muito, o país deve muito para os senhores. Nós devemos muito para a Receita Federal do Brasil. Um vídeo que os senhores gastaram R$ 1.500 desmanchou essa farsa do governo. Porque o Molon faz requerimento, ele perde, ele tenta interpretar, tenta estudar, não tem o dado. Tribunal de Contas tenta ter os dados, não tem os dados, ninguém tem os dados. Nós somos tratados como crianças aqui, vai fazendo de conta que vocês estão discutindo, e nós vamos colocar o que a gente quer e vamos votar o que a gente quer. E todos esses brilhantes senhores que falam, olha o Michel, o estadista, que coisa maravilhosa, vai ter que para no ano que vem se explicar para a população. Agora vamos ver, ele já pulou para trás. Os governadores vão pular para trás porque não vão fazer encaminhamento de medidas antipáticas e que não são absolutamente necessárias nesse momento, dando certeza para nós. O que não dava para mexer de forma nenhuma, Wilson, o que a Anfip antecipou é mais do que verdadeiro, é cristalino. Senão o presidente ia dizer, olha, então vai quebrar o país, eu não tenho o que fazer, eu renuncio, etc. Mas já fez um acordão, estamos tirando os servidores estaduais. E agora nós vamos avançar aqui dentro, porque nenhum de nós vai arredar pé. A cada momento a população está acompanhando mais isso aqui. E vai acompanhar o tempo todo. Nós vamos dizer não a essa PEC do extermínio. A essa mentira deslavada quando o povo aqui. Ao doutor Wilson. Para concluir, deputado. Queria deixar uma pergunta para o senhor, uma pergunta direta, né? Quem está mentindo nessa questão do déficit? Quem está fazendo propaganda enganosa? É o governo ou são os auditores fiscais? Senhor presidente, deputado Marum, quero cumprimentar o nosso ministro do Planejamento, Diogo Henrique de Oliveira, senhor Wilson Antônio Romero, representante presidente da Anfip, dizer o seguinte, para não perder muito tempo. Primeiramente, nós temos que deixar bem claro
que aqui nós estamos para ouvir a sociedade e ouvir o povo e procurar conduzir o trabalho aqui de uma maneira elegante, de uma maneira respeitosa, não só com os colegas, mas também com a sociedade brasileira. Eu não esqueço nunca que eu acompanhei agora os reajustes dos servidores públicos federais, inclusive o pessoal dos auditores fiscais, que eu procuro sempre ajudar eles também. O senhor, para eles, quando era a época do aumento, ministro, o senhor é o rei, viu? O senhor é o Deus. O senhor, você precisa de ver como o senhor é um homem legal na boca desse povo quando tem aumento. Agora, hoje, para ficar chamando de mentiroso, aí pode fazer. Mas o senhor não se esqueça que nada como um dia atrás do outro. Os mesmos que estão hoje falando, criticando, amanhã vão vir conversar contigo e pedir favor. Eu quero dizer, isso que eu vou falar está tudo gravado. Na Câmara de Caxias do Sul, no dia 3 de março, numa audiência pública, onde os petistas, PCdoB, o pessoal da CUT, o pessoal da Rede, me vaiaram, me chamaram de golpista, nós tivemos lá o senhor Wilson Antônio Romero, que foi palestrar em nome da Anfip. E está tudo gravado, Marum. Depois isso aí, qualquer coisa nós podemos trazer aqui, até porque nós não podemos ficar brincando com o povo brasileiro. E o senhor Romero está lá gravado, ele dizendo que tinha superávit, que esse é um governo mentiroso, está gravado. Que tinha superávit, eu quase apanhei lá aquele dia por causa das palavras do senhor Romero. Então, aquilo ali que o meu colega Peronde falou, antes de tirar, vamos pegar a gravação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, para ver certinho o que o senhor Romero falou, porque ele, realmente, a impressão que dava é que ele mora nos Estados Unidos e fez um discurso aqui como um cidadão americano. E, por favor, ministro Diogo e o senhor Wilson, nós temos que agir com muita seriedade, é o teu caso. Mas o que a Anfip fez agora ultimamente aí, eu quase apanhei lá em Caxias do Sul por causa da Anfip, que disse que nós somos um governo de mentira. Só que o Anfip faz parte do governo também. Passo a palavra para suas considerações finais ao senhor Wilson, representante da Anfip. Senhores parlamentares, é uma satisfação ter podido contribuir aqui com esse debate. Eu quero, desde logo, fazer menção a alguns questionamentos que eu recebi, mas também quero fazer uma conta. Nós somos pessoas de números, né? Se há pouco o ministro Diogo de Oliveira disse que nós tínhamos um rombo na Seguridade de 258 bilhões, como retiraram 80 dos estados e municípios, 35 dos militares. A questão do rural não está sendo resolvida, sobrou um rombo de 40 bilhões só. Então, isso já reduziu substancialmente o rombo. Nenhum dos auditores que ingressou no serviço público a partir de fevereiro de 2013 ganha, ao se aposentar, mais do que R$ 5.500. Ele vai se aposentar e, se quiser algo além do teto do INSS, ele vai ter que contribuir para a Previdência Complementar, para a FUNPRESP, para a privatização da aposentadoria do servidor. Obviamente que temos que respeitar uma cláusula pétrea do direito adquirido e que as emendas constitucionais 20, 41, 47 garantiram. Isso é o que garante também a aposentadoria dos senhores parlamentares, que encaminha para que nós, obviamente, quem garantiu o direito a partir dos requisitos dessas emendas, vai ter a aposentadoria ou a pensão efetivamente dentro desses moldes. Ao mesmo tempo, falam que se granjeou um grande aumento. Que grande aumento é esse para a carreira dos auditores? Só quero colocar que numa inflação de 32%, o governo deu 10,8% de aumento. Nós só dissemos que o sistema como um todo da Seguridade Social é superavitário, porque congrega, e a Previdência, obviamente, como o próprio governo revela na sua cartilha no site do Ministério da Fazenda, para contabilizar as contas da Previdência, devemos considerar não só a contribuição sobre a folha, devemos considerar a COFINS, a contribuição sobre o lucro e a receita de prognóstico. Isso não é invenção da Anfip. Isso, além de estar na Constituição, está no perguntão que está no site do Ministério da Fazenda, de onde vêm os recursos para o regime geral. Portanto,
Não há desonestidade nenhuma em cumprir a Constituição. Nós temos que solucionar a desimobilização, que consome 20 milhões ao ano de condomínio e de manutenção dos imóveis previdenciários. É dinheiro de aposentadoria, de benefício BPC. Temos que combater a sonegação, com certeza, com o aperfeiçoamento do quadro. Temos que recuperar a dívida com mais ímpeto. E, obviamente, que temos que resolver a questão das renúncias. Tanto no livro da Análise da Seguridade, quanto no panfleto que fala da falácia do rombo da Previdência, está lá dito que não se soma a DRU. De fato, existe uma DRU que retira recursos ou segrega recursos da Seguridade Social, mas, em hipótese alguma, a Anfip declara isso. Enquanto o deputado Júlio Lopes também fala, que falava que nós tínhamos 30 milhões de brasileiros na informalidade, que nós temos que atraí-lo para o mercado formal e para contribuir para a Previdência, não vai ser dizendo para ele que ele vai ter que contribuir por 25 ou até 65 anos. Ele não vai querer voltar para o mercado formal sabendo que por quase 49 anos terá que contribuir para ter a integralidade de uma média desde quando começou ou vai começar a contribuir. Lembrando que o governo também, apesar de ter o orçamento do conjunto das contribuições sociais, da contribuição sobre a folha, que são destinados à saúde, assistência e previdência, o governo desvincula. E ao desvincular, e ao de fato fazer também renúncias, ele está desviando o recurso desse sistema que é o nosso welfare state tupiniquim, o nosso estado do bem-estar social. Portanto, é essa contribuição que nós trazemos a esse debate, esperando ter contribuído. Vamos continuar dizendo que até 2015 a Seguridade Social é superavitária. Não temos os números de 2016, por quê? Como mostramos aos senhores, no Boletim Estatístico da Previdência tem um número, no resumo da execução orçamentária do Ministério do Planejamento tem outro, e na Receita Federal nós temos outro. Então, a nossa equipe está debruçada sobre os números, esperamos que até o fim das audiências públicas aqui, possamos trazer a nossa abordagem da metodologia sobre o orçamento da Seguridade Social, de novo, como dissemos, buscando contribuir para essa comissão. Muito obrigado, presidente. Então, muito obrigado, senhor Wilson, e muito obrigado, senhor ministro, no trabalho da nossa comissão.